Irmãos, é interessante. Tem uma igreja, e eu não estou criticando não, só comentando. Todo ano eles me dão um calendário. Esse ano não veio o calendário. Vou cobrar deles. O pastor é muito amigo meu, inclusive de uma outra denominação. Ele sempre me dá um calendário. E no calendário sempre tem assim: esse ano é o ano da consolidação. Outro ano, esse ano é o ano da frutificação. Esse ano é o ano da santificação. Esse ano é o ano da prosperidade. E às vezes nós também falamos isso, não tem nada de errado, é uma estratégia, para desafiar o povo. Isso tudo está correto. Mas a minha pergunta é: 2019 foi o ano do quê? A gente sempre pensa no ano seguinte, mas e o ano que passou? Foi o ano do quê? Qual foi o desafio proposto? O que nós falávamos há um ano atrás? Será que a ideia nossa... Esquece, esse culto aqui é um culto um pouco diferente, irmão. Se você teve domingo passado aqui, você viu que o culto estava abarrotado de pessoas. Mas a questão é, nós imaginávamos que 2019 a Vila Americana terminaria como está terminando. Na verdade, eu sou otimista, não sou negativista, de forma nenhuma, mas só perguntas, Quantos planos gigantes para 2019? Quando começou 2019, eu falei: vai terminar o ano sem barriga. O irmão aumentou. Falei: pá, deve ter um negócio errado com isso. Quanto mais eu caminho, mais cresce a barriga. Alguns foram concretizados. Nós vimos aí na hora de levantar, os irmãos levantaram alguns planos. Outros foram postergados. E muitos ficaram pelo caminho, Mas como encarar o 2020? Josué, no capítulo 1, verso 1 até o verso 9. Eu vou me basear muito nesse texto, mas a gente quer fazer um sermão um pouco mais dinâmico hoje. Josué 1, verso 1 a 9. Vou abrir a Bíblia grande aqui porque ele está impresso, mas é melhor ler na Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Deus fala a Josué e animam. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Veja só, não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, nós cremos de fato, até foi meditado hoje de manhã, Deus, que é o Senhor quem faz, que é o teu Espírito quem fala, Deus, não é o homem, e nós cremos nisso, Pai. Por isso nós colocamos diante do Senhor essa palavra, que ela edifique a nossa vida, Pai Santo, que ela edifique a nossa vida, e que ela venha fazer diferença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Moisés morreu. E agora? Quem dará prosseguimento? Irmãos, quando Boechat morreu, acredite, eu fiquei muito chateado. Eu ouvia o Boechat todos os dias pela manhã. Porque eu ia deixar a filha na escola e na volta, era bem o horário que o Boechat estava falando. Eu quase que decorava. Ele começava falando as praças que a Band News pegava, as novas praças, e ele tentava falar de cabeça, esquecia algum. E eu falei, puxa vida, o Boechat morreu, agora como é que vai ficar o jornalismo? É interessante que o texto ele define Josué como um servidor de quem? De Moisés. Ele não fala que Josué era servo do Senhor. Ele diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Interessante. O texto diz que Moisés é servo do Senhor, mas Josué é servo de Moisés. E Êxodo, no capítulo 24, 13, fala que levantou-se Moisés com Josué, o seu servidor. Mas aqui em Êxodo o sentido já é um pouco diferente, é um sentido de representante, de auxiliar. E Josué teria que substituir o servo do Senhor. Eu sei que o Novo Testamento, irmãos, ele tem uma interpretação já um pouco mais avançada em alguns termos. No Antigo Testamento, o máximo que nós conseguimos ser é servo do Senhor. Aí Jesus ele diz assim, já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos, de irmãos. Mas o fato é que Moisés representa a lei não pode nos levar à terra prometida. E então agora seria o Josué. O Josué é uma figura de Jesus, irmãos. Mas vamos deixar esse tipo de avaliação de lado e vamos pensar no que de fato aconteceu. Quem era o Moisés? O Moisés é o homem que enfrenta Faraó e vence Faraó através de 10 pragas. E cada praga daquela representava vitória sobre um deus egípcio. Esse é o Moisés. Quem é o Moisés? O Moisés é um homem que chega diante de um mar e ele toca e ele diz, avance, e o mar se abre, irmãos. A Bíblia diz que houve como que 2 muros de água de um lado e de outro, e o povo de Israel passou seco naquele lugar. Quem é o Moisés? O Moisés é o homem que toca numa rocha e sai a água da rocha no meio de um deserto. Quem é o Moisés? O Moisés é o homem que sobe da montanha e vem com 10 pedras escritas, com 2 pedras escritas 10 mandamentos, com o próprio dedo de Deus. Quem é o Moisés? Irmãos, o Moisés é o homem que conduz uma multidão durante 40 anos dentro de um deserto, vivendo de milagre todos os dias. Deuteronômio no capítulo 34, verso 10 fala, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Meu Deus, esse homem morre. E Deus diz, Josué, agora é contigo. Não tem como não tremer. É o homem que vai substituir o Moisés. Mas esse homem não está mais. Então eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema. Moisés morreu. Moisés morreu na sua vida também. Moisés morreu na Vila Americana. Moisés morreu. Josué, o homem que pertencia à tribo de Efraim, viveu até os 110 anos. É o homem que vai substituir Moisés. Moisés morreu, por isso em 2020 esteja disponível para ser usado. E seja aliançado. Irmãos, Deus não olhou e falou, agora vamos fazer o seguinte,
vão fazer uma reunião, um conclave, um concílio, para sair uma fumacinha branca e ver quem vai substituir Moisés. Não! Deus disse, o líder de Moisés, o substituto, o sucessor já está sendo forjado há muito tempo. É o homem que andou com Moisés, é o homem que foi leal com Moisés. Toda passagem que Moisés vai a determinado lugar, você pode ver, Josué foi com ele até um certo caminho e ficou esperando. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Josué, não vai ser daqui a um ano, Josué, é agora. É agora que você vai ter que conduzir o povo. Agora você vai substituir um homem que Deus falava como face a face, como qualquer fala seu amigo. É assim que Êxodo 33:11 fala sobre Moisés, irmãos. Josué é o homem que vai ter essa missão. Há 2 sábados atrás, um pastor amigo meu, senhor já de idade, ele disse, eu quero que o pastor vá lá em casa tomar um café comigo. Eu falei, vou lá, pastor. Prazer. Final de ano, irmãos, às vezes sobra esses tempos bem jóia. Eu falei, não, vou lá. Aí eu fui lá tomar um café com ele. Estava ele e a esposa lá na SIC. E a gente conversando bastante, daí ele me contou algumas histórias. E uma história eu achei muito interessante, irmãos. E na verdade, a partir dessa história nasceu essa palavra. Ele disse que um pastor, ele estava pregando, ele disse o seguinte, existem 2 tipos de membros na igreja. Por isso que eu falei, bem hoje eu vou falar, né? Mas é só mera coincidência. O primeiro grupo é aquele que caminha com o pastor por dó. Ele caminha com o pastor por dó, ele diz assim, o pastor é um cara legal. Até que ele prega bem. Eu não vou deixar ele na mão. Não vou deixar ele na mão. Coitadinho, né? Ele precisa de mim. Ele precisa do meu dízimo. Se eu sair, o que vai ser do pastor Nivaldo? Sabe? Esse grupo, quando você tem essa mentalidade, pessoas dessa forma, elas caminham até a dó terminar. E a dó tem uma data marcada para terminar. É na hora que você deixa de ser amigo e passa a ser pastor. Aí fala, o pastor não está sendo legal comigo. E esse grupo que caminha por dó, ele te deixa ao menor sinal de problema. Sabe por quê? Porque sempre vai ter um pastor mais legal. Sempre vai ter um pastor mais... Ontem eu fui na Renner. A Renner... Não, mas não é qualquer Renner não, do shopping Curitiba. Comprei uma calça slim. Falei, quero ver agora. Não, os pastores de hoje, mano, tudo calça slim. Você sempre vai achar um pastor diferente, um pastor legal. Então, essa pessoa vai sair fora. Tinha 2 mocinhas conversando. E uma delas disse assim, olha, eu acabei meu noivado com o Roberto. A outra falou, é mesmo? Por quê? Ela falou, ele tinha uma porção de defeito. Aí falou, e você devolveu a aliança? Ela falou, não, a aliança não tinha defeito. Era só ele que tinha defeito. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmo 89:34. Então não adianta você caminhar com alguém por dó. O segundo grupo é aquele que é aliançado com a obra de Deus, com Jesus, mas é aliançado com o pastor também. Veja que Josué caminhava com Moisés, ele caminhava com o Senhor, ele temia o Senhor, mas ele era servo de Moisés, ele era aliançado com Moisés. Esse grupo, ele vai caminhar até a hora que Deus disser, que mudou. Chegou ao final, irmãos, porque tem pessoas que caminham conosco um tempo. Isso é normal, isso faz parte da vida. Até os filhos são assim.
Os filhos vão caminhar com a gente um determinado tempo, depois eles vão pegar o rumo deles, e a gente até quer que seja assim, né? O problema, irmãos, é quando nós não aceitamos isso. E aí nós ficamos lamentando sobre o leite derramado. Ah, fulano partiu. Eu acho que a culpa é do pastor. O pastor que não foi visitar. Irmãos, Moisés morreu. Fulano saiu, não está mais. A obra vai continuar. Não adianta você querer ter o Moisés agora a vida toda, porque ele morreu. É como um pai que tem 2 filhos, e quando um morre, o outro fica órfão. Já viu essa história? Morre um filho, e o pai chora tanto o filho que deixa de dar atenção para o outro. Eu não estou dizendo que as pessoas não fazem falta, é claro que faz falta. Mas a obra precisa continuar. Josué, foi bom ter Moisés com vocês, mas agora o Moisés morreu. Moisés morreu. Morreu, e tem mais uma coisa, a obra ficou inacabada. Quando eu tirei o povo do Egito, não foi para ficar no deserto. Eles já haviam conquistado uma parte, irmãos. Moisés conquistou uma parte. Mas a parte da além do Jordão, então 2,5 tribos conquistaram aquela parte. Mas tinha um trato de que todo mundo conquistaria a outra parte. A palavra de Deus fala em Mateus 8:22, e isso precisa ser colocado em prática. Replicou, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Mas nós precisamos, muitas vezes, cortar coisas do passado. A vida tem que seguir. A igreja tem que avançar, a obra tem que continuar. Siga em frente, tem uma terra para ser conquistada. Josué, eu separei você para essa missão. Eu estive fazendo uma avaliação da Vila Americana. E eu percebi que teve uma época que nós batizávamos mais e retínhamos menos. O pastor até Levi até tinha uma queixa. Ele falava: a gente batizou fulana de tal, mas cadê a menina? E de fato, nós batizamos ela. Eu acho que o dia que eu vi ela foi no dia do batismo. Mas depois que começou as células, irmãos, nós percebemos isso. Estabilizou o número de batismo, mas eu estive olhando. Os batizados dos últimos 3 anos, praticamente todos eles estão na igreja. O que significa que você pode ser usado para uma determinada missão específica. Outra coisa importante, Moisés morreu, mas em 2020, a bênção do Senhor será contigo. Deus não enterra a bênção não foi sepultada com o Billy Graham. A bênção não é sepultada porque alguém morreu. Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. E ninguém vai te resistir. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Mas esse ano, o homem que mais pastoreou essa igreja, Deus levou. Mais tempo. Mas a obra de Vila Americana continua. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, irmãos. Mas a obra de Vila Americana é muito maior do que o pastor Nivaldo. É como se Deus dissesse: Josué, o Deus sou eu e não Moisés. O Deus sou eu. Então a obra vai seguir. Esse ano de 2019, irmãos, me corrijam se eu estiver errado. Mas não morreu ninguém da membresia de Vila Americana. Vocês repararam isso? Deus não levou ninguém. A última pessoa que Deus recolheu foi a irmã Vilma, no dia 31 de dezembro de 2018.
Não estou dizendo que não vai recolher, porque não terminou o ano ainda. Os irmãos falaram, calma. Teve um pastor amigo meu de uma das igrejas da Grande Curitiba, ele falou, pastor, não aguento mais fazer velório. Ele falou, esse ano já foi uns 5. Eu falei, eu estou de boa. Lá Deus não está recolhendo ninguém. Claro que nós tivemos muitas curas, irmãos. E alguns estão no processo. E não estou dizendo que um dia ou outro não vai acontecer. Mas 2020, irmão, já é nosso. Nós já somos abençoados. Nós só precisamos avançar e conquistar. Ah, pastor, mas não é bem assim. Claro que é assim, irmãos. A palavra diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Não deixe que a teologia da prosperidade, que coloca Deus como um subserviente, te influencie e te faça um derrotado. Não, pastor, veja bem, eu acho que vai dar tudo errado em 2020, vai toda bênção. Que isso? Não é assim. Desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Irmãos, prestem atenção. A terra da promessa era maior do que a terra da possessão. Pastor, explica melhor isso aí. O que Deus prometeu para o povo foi mais do que o povo conquistou, porque faltou fé. Sabia disso? Israel nunca conquistou tudo que Deus disse que seria deles. A população de Israel na época era de 4 milhões de pessoas. Você olha o Josué assim e fala, Josué pegou uma missão fácil. Fácil era 4 milhões. Números do capítulo 1, verso 45 e 46 diz, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550 pessoas. Só rapaz que nem aqueles dali. Aqueles dali não, que não tem 20 anos ainda. 600, mais de 600 mil. É muita gente para ser liderado. E a missão é passar o Jordão e tomar posse da terra. Qual é a missão da Vila Americana? Qual a missão da Igreja Batista da Grande Curitiba, irmãos? É conquistar Curitiba para Jesus. Ah, pastor, é muito difícil. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia diz também no Salmo de número 24, verso 1, que a terra pertence a Deus, a Yahvé. Então, onde Deus estiver, irmãos, o inimigo tem que recuar. O problema é que a igreja não está avançando tanto quanto deveria, por isso que a gente não está conquistando mais. Não é que o diabo é mais forte que a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem com a igreja. Amados, prestem atenção. Eu tenho medo muitas vezes de ser amargo no sermão. Porque eu acho que domingo à noite nós precisamos sair edificados daqui. Mas, irmãos, prestem atenção. 11 cristãos foram decapitados na Nigéria por terroristas do Estado Islâmico, simplesmente por ser cristão. Quando, pastor, aconteceu isso? Nesse Natal agora. Nesse Natal agora. 7 cristãos também foram mortos pelo Boko Haram, grupo terrorista, também na Nigéria. Quando, pastor, isso? Na véspera desse Natal. 112 meninas de um grupo de 276, quando houve um sequestro em 2014, onde uma das meninas foi torturada, para exemplo, para as outras. Presta atenção, 112 dessas meninas permanecem em cativeiro desde 2014 por um grupo jihadista islâmico. O que está acontecendo com essas meninas hoje? Sabe, eu confesso que o Facebook, o Instagram, me irrita às vezes, irmãos.
Porque nós queremos mostrar de todas as formas que nós estamos curtindo bem a nossa passagem por essa terra. Meu Deus, como eu estou feliz. Tem foto que às vezes eu penso assim, eu falo, eu não vou curtir a foto dessa irmã. Imagina se alguém vê que eu curti a foto da irmã. Tem umas irmãs que estão muito à vontade no Facebook. Eu não vou curtir não. Irmãos, não estou dizendo que a gente não tem o direito. Aliás, eu acho que amanhã eu vou na praia também, né? Parece que eu vou. A Água está decidindo ali. Não estou dizendo que a gente não tem o direito, irmãos. Mas presta atenção, Deus tem dado muito mais do que nós estamos recebendo. Porque a fé é insuficiente. E a igreja precisa entender que nós temos uma terra para conquistar. E muitas vezes nós ficamos olhando o passado. Moisés morreu, tem líderes que morreram, agora é com a gente. Nós somos a geração para conquistar o sítio cercado. Eu gosto de brincar porque tem um irmão da nossa igreja que desde que eu cheguei aqui, agora ele deu uma parada, mas sempre ele fala assim, pastor, não sei não, acho que desse ano eu não passo. E ele está passando, irmão. E está passando de boa. Quantos jovens morreram esse ano e você ficou? Por que você ficou? Eu sempre gosto de olhar o final do ano. E essa sessão de alguma forma me atrai. Eu até vi no Google esses dias atrás. Mas você sabia que a Beth Carvalho morreu esse ano? Vai dizer que você não conhece a Beth Carvalho. O pessoal aí que se converteram há pouco tempo conhece. Roberto Leal morreu esse ano. Mas o jovem não conhece Roberto Leal. Gugu Liberato morreu esse ano. É isso que vocês sabem, né? Eu estou olhando alguns famosos aqui, por exemplo, o Ricardo Boechat morreu esse ano. Jacques Chirac morreu esse ano. Vocês não sabem quem é Jacques Chirac? Presidente francês. Uma lenda. Lázaro de Melo Brandão. Vocês não sabem quem é o Lázaro Brandão? Vocês são clientes dele e não sabem. Esse homem entrou como office boy no Bradesco, irmão. Se tornou o presidente do Bradesco por décadas. Morreu esse ano. Niki Lauda morreu. Niki Lauda, vocês sabem pelo menos o que o Niki Lauda fazia, né? Era piloto de Fórmula 1. Deus é quem tem o controle, irmãos. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Moisés morreu em 2020, viva de uma forma saudável. Seja bênção. Irmãos, existem muitos crentes adoentados. E quando eu falo adoentados, eu não falo fisicamente, eu falo muitas vezes, nós nos adoentamos. A gente não se cuida o suficiente ou algo assim. Efésios 4, verso 25 a 27 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Seja um crente curado, sarado. As pessoas veem nos outros o que pensam dos outros. Então aquilo que está na nossa mente se torna um filtro. Então pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas desconfiadas desconfiam de pessoas. Pessoas desonestas veem desonestidade nos outros. Dias atrás, acho que umas 2 semanas aí, eu e a Água tivemos um estresse muito forte. Eu entendi na prática, Deus me falou o que significa: não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu estou certo, a Água estava errada, mas tudo bem. E aí o sol se pôs
Eu fui dormir irado. O sol passou. Segunda noite. Fui dormir irado de volta. E aquilo eu acho que se prorrogou por uns 5 dias. Sempre é eu que tenho que pedir perdão. Eu fui lá e falei, vamos conversar. Irmãos, presta atenção. Assuntos mal resolvidos geram raiva. A raiva gera angústia. A angústia gera mágoa. Resolva. Fale o que acha ou sente. Não seja melindroso. Quando você vai conversar com algumas pessoas que saíram da igreja, não saíram da igreja simplesmente algo pensado, mas que saíram da igreja irritado, culpando todo mundo, você vai olhar e vai analisar. E você vai ver que são pessoas que deixaram o sol se colocar sobre a ira. E aquilo foi criando um negócio. E de repente o pastor se tornou um monstro. De repente o irmão fulano de tal se tornou odiável. Sabe, se você tiver algum problema comigo, eu vou te dar um conselho. Marque uma conversa e diga, pastor Nivaldo, eu queria saber, o pastor fez isso? Você vai obter 2 respostas, uma ou outra. Uma resposta vai ser assim, fiz isso, por isso, isso e isso. Irmão, me perdoe, ou é isso que aconteceu, não é nada mais que isso. Ou, não fiz, amado, foi um mal entendido. E a vida segue. Você pode discordar, mas é ruim julgar sem conhecer os fatos. E pessoas que não conversam com a própria família, porque tem algo que tem carregado durante anos. Você pode discordar, mas precisa viver, precisa analisar a situação, precisa conversar. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, irmãos, você fala assim, é mole, é só Josué pegar, atravessar o rio, e para atravessar o rio é até fácil, que Deus abriu também, e aí entra na terra prometida. Vai fazer isso para ver. Tinha 7 nações, irmãos, naquela terra, 7 povos, e todos eles queriam matar Israel. Você acha que era assim? Você acha que a terra estava desocupada? Negativo, irmãos. Eles tinham que conquistar e tinha 7 nações nas Palestinas. Deus faria a parte dele, mas a unidade do povo era imprescindível na conquista. Deus vai fazer a parte dele em 2020, mas você tem que fazer a sua. Moisés morreu. Eu estou olhando certo, né? É que hoje o culto foi mais rapidinho. É 8h01, né? O nosso horário terminar 8h30, né? É. Tá. Não, mas eu não vou até 8h30, não. Hoje vamos terminar mais cedo. Moisés morreu, por isso em 2020, seja justo, seja correto. Irmãos, o texto fala, ser forte e corajoso, tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Havia uma lei dada por Deus, irmãos. Toda promessa de Deus, ela é condicional, e Josué precisava andar nela. E para fazer a vontade de Deus tem que ter coragem, irmãos. Tem que ter coragem. Hoje você precisa ter coragem para ser cristão. Na primeira parte do texto nós temos as promessas. Na segunda parte nós temos as responsabilidades. A terra vai ser possuída, mas você precisa ser forte e corajoso. Deus vai estar conosco, mas você precisa ser forte e corajoso. Uma mulher foi ao mercado e de repente ela voltou às pressas para dentro de casa e falou para o filho dela: filho, rápido, ajuda a tirar a roupa do varal porque vai chover. O menino meio sem pensar em entrar dentro de casa, aquela afobação tirando a roupa do varal. Daqui a pouco o menino falou: mãe, mas está sol. Ela tirou o óculos escuro que só vendo e falou: filho, vamos colocar de volta. A
Amados, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João 7:24. Nós precisamos expressar a justiça de Deus. Sabe, na conversa com esse mesmo pastor, ele estava dizendo que o dízimo expressa a justiça de Deus. Por quê? Porque o dízimo é o seguinte, é 10%, não importa se você ganha 100, 1.000, 10 mil, 1 milhão. É 10%. É 10% para todo mundo, não importa o sexo, a cor da pele, não importa a idade, se é solteiro ou casado. O que importa é que é justo. Quando eu participo da obra de Deus, quando eu sou correto, eu ganho com isso. Então, ser correto traz vantagem para nós. A gente olha assim e fala assim: ah, mas nós precisamos trocar os bancos por cadeiras. Vamos colocar umas cadeiras diferentes. As cadeiras mais daquelas almofadadas. Irmãos, Jesus não precisa de cadeira. Quem senta em cadeira somos nós. Jesus já tem um trono. Jesus não precisa de lápis de cor, mas quem precisa de lápis de cor são nossos filhos. Jesus não precisa de um sobrado, mas quem precisa de sobrado, quem usa o sobrado é a igreja. Nós já estivemos lá no sobrado, nós tivemos velório, tivemos célula, tivemos chá de bebê, tivemos bazar, pastores dormiram lá, irmãos usaram, eu uso para fazer sermão lá, o que mais? Aniversários, células, eu acho que eu falei. Jesus não precisa de água fresca, Jesus não precisa de ventilador, Jesus não precisa nada disso, irmãos. Então, ser correto é ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não vou falar sobre isso até para a gente não delongar, mas aí você fala, então Josué, ele conseguiu cumprir tudo isso. Não, irmão, Josué não cumpriu tudo isso. Josué não conseguiu cumprir toda a lei. A gente não vai conseguir cumprir toda a lei. A nossa lei hoje, a palavra diz, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que é a nossa lei. E Ele vai nos fazer lembrar. E para finalizar o último ponto, Moisés morreu. Por isso, em 2020, dependa do Senhor. Ore muito. Mas eu sei que falar em oração, para muitos é assim, esse negócio de orar não dá muito certo. Eu não gosto de orar, quando eu vou orar eu durmo. Irmãos, mas presta atenção. A palavra diz em Deuteronômio 3, verso 21 e 22, também nesse tempo dei ordem a Josué dizendo, os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a esses dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passares. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Amados, é Deus quem peleja por nós. Ai de nós se Deus não pelejasse. Quando eu estou com Deus, Ele peleja por nós. Nós precisamos sair do comodismo, irmãos. Às vezes me incomoda o comodismo. E um pastor disse assim, pastor, o ano passado foi benção, minha vida, a vida de oração da igreja. Eu falei, não, a vida da Vila Americana também foi legal. Ele falou, pastor, nós tivemos a oração da meia-noite. Eu digo, não brinca. O pessoal foi orar meia-noite. Ele falou, foi, pastor, foi a hora que o anjo da morte passou no Egito. E Deus não deixou que tocasse no povo de Deus. Eu falei, aleluia, esse ano 2020 nós vamos ter a oração da meia-noite. Vocês estão dentro ou eu vou vir sozinho? Tem a oração da meia-noite. O que mais que teve lá, pastor? Ele falou, teve a oração das 6 horas da manhã. Eu falei, mas por que tão cedo? Ele falou, não, era 5. Mas o povo reclamou porque ele queria orar e depois ir para o trabalho. Então, estou fazendo às 6. Eu fiz às 6. Claro que foram períodos de oração. Eu falei, amém, vamos fazer a oração das 6 horas também. O fato é que a igreja precisa se envolver, irmãos. Precisa trabalhar, a gente precisa querer mais. Eu já falei algumas vezes, eu tenho repetido, irmãos. Toda promessa do Antigo Testamento é para nós. As maldições não são, porque Jesus levou na cruz. Mas as bênçãos são.
Deuteronômio no capítulo 7, do 13 ao 15, irmãos, preste atenção. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e cumprires, graças a Deus Jesus cumpriu por nós, né? O Senhor, teu Deus, te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. E aí fala, Ele te amará. Você quer ser amado por Deus? Oh, que bênção. Te abençoará. Você quer ser abençoado por Deus? Deus está disposto. Ele te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos. Você quer teus filhos abençoados? Busque no Senhor. O fruto da tua terra e o teu cereal. Isso é o teu salário hoje. O teu salário vai ser abençoado também. E o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas, são as empresas, né? Eita glória. E das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Irmãos, acredite. Não tem decapitação no Brasil hoje, porque a igreja evangélica é a maioria. Não se iluda. Onde o Islã chega, a perseguição chega junto. É um povo que está fora da bênção de Deus. Deus abençoou apenas e tão somente um dos filhos de Abraão para ser descendente herdeiro. Certo? E esse não é Ismael. É Isaac. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Ô pastor, isso é possível? Irmãos, na verdade eu creio que a enfermidade, ela não é exatamente um plano de Deus. De forma nenhuma, nunca foi. Quando Deus criou o homem no Éden, não tinha enfermidade. No céu não terá enfermidade. Mas hoje, irmãos, então, e eu estou enfermo, pastor, o que eu faço? Coloque na mão do Senhor. Coloque na mão do Senhor. Eu creio que Deus tem planos bons para nós. Mas não fique sob condenação, por favor. Nós vamos sofrer os danos desse corpo. Inclusive o último inimigo a ser vencido, a palavra diz, é a morte. Todos nós vamos experimentar. Mas o plano de Deus é que Ele possa abençoar o seu povo nessa área também, né? E aí vai. Então Ele vai nos amar, Ele vai nos abençoar, Ele vai cuidar dos nossos filhos, Ele vai fazer tudo isso. Agora, para finalizar, ou para ir bem para o final, o verso 9 diz, não te mandei eu. Isso tem que estar claro no seu coração. Não pode ter dúvida que Deus está com você. Deus disse, Josué, não te mandei eu. Foi eu que te mandei, Josué. Então seja forte e corajoso. Não tenha medo nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E tem mais uma coisa, o povo sabe quem está com Deus ou não. E aí Josué, então, no capítulo 1, verso 16 e 17, diz, o povo, né, do Josué agora é o novo líder. Preste atenção, existem alguns detalhes que são importantes. Você acha que tinha pessoas que queriam o cargo de Moisés? Se você for ler no decorrer da história do Pentateuco, você vai ver que, na verdade, até a irmã dele queria. Você vai ver que teve uns que foi engolido vivo, porque queria. Mas aqui você vai ver que não há uma disputa de poder. Você vai ver que Josué ele é colocado no poder e ele é aceito. E tudo que o povo diz é o seguinte, então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Eita glória! É o que o pastor quer ouvir. O problema é o final do versículo.
Vamos voltar aqui, não terminou o versículo. O final do versículo diz assim: tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Ninguém quer seguir alguém que Deus não está com ele. Por que eu vou naquela célula se Deus não está com o meu líder? Por que eu vou andar naquela classe de EBD se o meu líder não busca Deus, eu não estou vendo Deus na vida dele? Então o povo olha e diz: Josué, nós vamos seguir sim, porque a gente viu o que Deus fez com Moisés, a gente sabe que você é o escolhido, mas tem uma coisa, Deus tem que estar com você do mesmo jeito que teve com ele. Nós não vamos te seguir porque você é bom militarmente falando, nós não vamos te seguir porque você é o cara, você sabe comandar o exército, mas nós vamos te seguir porque Deus está contigo. E se Deus não tiver, a gente está fora. O Espírito Santo está conosco. Essa é a nossa vitória. Nós teremos erros, sim. Josué teve erros, irmãos. A estratégia contra a cidade de Ai foi terrível. Eles foram enganados por um grupo chamado Gibeonitas. Os Gibeonitas. O Josué caiu que nem um patinho. Mas quando precisou, irmãos, até o sol e a lua foram detidas para Josué vencer uma batalha. Você está entendendo? Até o sol e a lua pararam para Josué vencer uma batalha. Se Deus estiver contigo, não vai ter o que vai segurar, irmãos. Não vai ter o que vai segurar. 2020 está chegando. Que diferença fará? Se nós tivermos o Senhor, será um ano de vitória. Mas se nós andarmos sozinhos, será um ano para ser esquecido. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus. Os músicos podem vir. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que o Josué fez? Você vai dizer assim: Josué inovou. Que nada, irmãos. Tudo que Josué fez já estava escrito no livro de Deuteronômio e Números. Tudo. Ele designou oficiais para dirigir e organizar, já estava lá. Ele confirmou a participação das tribos transjordanianas na conquista, já estava lá. Ele enviou mensageiros para espiar a terra, já estava lá. Ele orientou o povo, já estava lá. Ele falou ao sacerdote, já estava lá. O que fazer, nós aprendemos, irmãos. Presta atenção. Mas por que nós fazemos faz toda a diferença. O que fazer nós aprendemos, mas com quem fazer faz toda a diferença. Sabe, aprender você pode fazer o curso dos líderes, você vai aprender um monte de coisa. Mas por que você vai fazer? É para se tornar reconhecido ou é para conquistar pessoas para Jesus? 2020 está aí com lutas, vitórias, desafios. Nós vamos entrar com nele com Deus, irmãos. Pode entrar sem medo. 2020 vai ser um ano de muitas vitórias. Muitas. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: no Josué 1, verso 1, fala que Josué, ele é um servo de Moisés. Mas se você ler Josué 24, 29, vai dizer que Josué é servo de quem? Do Senhor. Você vai lá no Instagram de Josué, mudou o status. Agora não é mais servo de Moisés, agora é servos do Senhor. E é isso que vai acontecer no final de 2020. O nosso status vai ser mudado, irmãos. Que Deus nos abençoe, amados. A missão de Josué era uma missão descomunal. Eu não sei qual a missão que Deus tem para cada um de nós, mas eu sei que Deus nos chamou para ser bons pais, bons filhos. Deus nos chamou para sermos bons servos. E quem sabe Deus te chamou para liderar algumas áreas na igreja também, né? Não tenha medo.
Não tenha medo de estar dentro da vontade de Deus. Tudo que nós precisamos nessa vida, irmãos, é de Jesus. Você não precisa se preocupar, pastor, e essa igreja ou aquilo. Vejo pessoas preocupadas demais com os outros. Só se preocupe em estar com Jesus. E aqui eu acho que vou encerrar com a lição de manhã, né? Faça como Maria, queira a presença de Jesus. Não só trabalhar para Jesus, mas viver com Jesus todos os dias da sua vida. Onde Jesus está, o diabo não tem força. Se você estiver com Jesus, o diabo perde toda a força na sua vida. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por esse último domingo de 2019. Pai Santo, se nós estamos aqui já é uma dádiva. Se nós estamos aqui é porque o Senhor ainda tem planos para nós. E nós queremos viver todos os teus planos sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada irmão que tem caminhado, Senhor Deus. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por tantos privilégios e tantas alegrias. Mas nós queremos que em 2020, ó Deus, estejamos ainda mais próximos do Senhor, ainda mais perto da tua vontade e dos teus propósitos, ó Deus. E assim nós cremos, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que já somos abençoados, ó Deus. E essas bênçãos nos perseguirão, ó Deus, como diz a tua palavra. Abençoe a cada um, ó Deus. Aqueles irmãos também, ó Deus, que estão viajando, ó Deus. Alguns talvez não puderam estar aqui por motivos variados, ó Deus. Mas nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles também, ó Deus. Nos leva agora, Deus, aos nossos lares. E nos dá, ó Deus, ainda um final de semana abençoado. Muitas coisas ainda podem acontecer esse ano, ó Deus. Mas que nenhuma coisa aconteça fora dos teus propósitos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo aqui presente e com todo o seu povo na face da terra. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Cumprimente 2, 3, 4 pessoas no mínimo